Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre pontuação, né? Alguns pontos como vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Conceito de cada um e alguns exemplos dentro das frases e dos contextos. Vamos lá? Pois bem, nessa videoaula nós veremos a respeito da pontuação de forma geral, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação e as orações subordinadas adjetivas. Vamos lá? Sinais de pontuação têm as seguintes finalidades: assinalar as pausas e inflexões da voz, a entonação na hora da leitura, separar as palavras, expressões e orações que, segundo o autor, devem merecer destaque, e também esclarecer o sentido da frase, eliminando possíveis ambiguidades. Comecemos, portanto, pelo sinal de pontuação que é um dos que mais causa dúvida, que é a vírgula. A vírgula serve para marcar as separações breves de sentido entre termos vizinhos, né, termos próximos, inversões e intercalações, seja na oração ou no período. A seguir indicam-se alguns casos principais de emprego da vírgula. Então, a vírgula é utilizada para separar palavras ou orações paralelas justapostas, ou seja, aquelas que não são ligadas por conjunção. Então, no exemplo, chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. Então, nesse período, temos 4 orações, né, separadas por vírgula e somente a última, que é por a conjunção e. Então, as orações, né, ou palavras que não são separadas por conjunções, elas devem ser separadas por vírgula. Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação oficial. Então, aí é uma série de palavras, né? Simplicidade, clareza, objetividade, concisão. Numa enumeração, né? Então, quando você enumera palavras que têm o mesmo valor sintático, então eu leio livros, revistas, gibis, né? Tem que ser separado por vírgula. Outro caso são intercalações por cortarem o que está sintaticamente ligado. Deve ser colocado entre vírgula. Então, no meio da oração, você introduz um outro termo, outra expressão. Então, esse termo tem que ser separado por vírgula. Então, o processo, creio eu, deverá ir logo a julgamento. Então, a frase sintaticamente seria: o processo deverá ir logo a julgamento. Então, ele intercalou aí, creio eu, outra oração. Então, essa oração ela tem que ser entre vírgulas. A democracia, embora imperfeita, ainda é o melhor sistema de governo. Então, aí, a democracia ainda é o melhor sistema de governo. Intercalou aí a oração, o termo, né? Embora imperfeita. Então, como cortou o sentido da sequência da frase, tem que ser intercalado por vírgulas. É necessária a utilização de vírgula também em expressões corretivas, né, que corrigem, explicativas e excusativas, tais como isto é, ou melhor, quer dizer, ou seja, por exemplo, entre outras. E essas devem estar entre vírgulas. Exemplos: o político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão. Então, o termo ou seja está explicando que linguagem clara seria essa. Então, uma linguagem de fácil compreensão. Então, ou seja, tem que estar entre vírgulas. As Nações Unidas decidiram intervir no conflito, ou por outra, iniciaram as tentativas de paz. Então, ou por outra é corretiva, corrigiu, né? Então, também tem que estar entre vírgulas. Também se utiliza vírgula em conjunções coordenativas intercaladas ou pospostas. Devem ser colocadas entre vírgulas. Então, conjunções coordenativas são conjunções que ligam duas orações que são independentes, né? Na primeira da letra A, são orações que não são ligadas por conjunção e devem utilizar a vírgula. E no caso, quando houver conjunção, também deve ter a vírgula.
e a vírgula vai ficar antes da conjunção, ou intercalada, né, por duas vírgulas. Dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha, contudo, resultados. Então, contudo é uma conjunção de oposição. Então, ela tem que estar entre vírgulas. No ano foi difícil, não me queixo, porém. Então, porém também é uma conjunção. Era mister, pois, levar o projeto às últimas consequências, né? Então, pois é uma conjunção que está ligando as duas orações. Era mister levar o projeto às últimas consequências, segunda oração. Então, tem que ser intercalada por vírgulas. Os vocativos, apostos, orações adjetivas não restritivas, né? As orações explicativas também devem ser separadas por vírgula. Exemplos: brasileiros, é chegada a hora de buscar o entendimento. Então, dessa forma, brasileiros é o vocativo, que é a quem você está se dirigindo. Você diz, mãe, vem aqui. Então, mãe é o vocativo, é a quem você está se dirigindo. Então, na linguagem escrita, mãe, vírgula, vem aqui. O aposto é um termo que explica um outro termo anterior. Então, Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da lógica. Então, o grande filósofo é o aposto, que ele está explicando sobre o Aristóteles, é um termo a mais. Aristóteles foi o criador da lógica, mas tem um termo que está especificando Aristóteles, que foi um grande filósofo. E o aposto deve estar obrigatoriamente entre vírgulas. E as orações adjetivas, explicativas e restritivas, a gente vai ver depois com mais detalhes, mas de forma breve, o homem, que é um ser mortal, deve sempre pensar no amanhã. Então, é explicativo, então também explica um termo anterior, só que é uma oração, porque tem o verbo, que é um ser mortal, tem o verbo ser, né, na terceira pessoa, que é o é. Então, é uma oração, tem valor de adjetivo, né, mortal, né, uma pessoa que não morre é mortal, é uma pessoa que morre, uma pessoa mortal. Então, uma oração adjetiva. Como ela explica um termo anterior, oração adjetiva explicativa. E ela também deve ser introduzida entre vírgulas. Então, sempre que você vai escrever uma carta, elaborar a maioria dos documentos oficiais, depois do final, né, depois do fecho, você coloca local e data. Então, nas datas, separa os seus topônimos. Topônimos são os nomes dos locais, das cidades, né, que geralmente é introduzido. Então, exemplos: São Paulo, 22 de março de 2018. Brasília, 15 de agosto de 2018. Então, já é uma coisa padronizada, né, que é muito utilizada. Mas é obrigatório o uso da vírgula depois do nome do local. Também é importante registrar que constitui erro usar a vírgula entre termos que mantêm entre si estreita ligação sintática. Como, por exemplo, entre sujeito e o verbo, entre o verbo e os seus complementos, não pode usar vírgula, né? Então, o cachorro mordeu a vizinha. O cachorro é o sujeito, mordeu é o verbo e o complemento é a vizinha. Então, você não pode escrevê-la da seguinte forma: o cachorro, vírgula, mordeu a vizinha. Ou o cachorro mordeu, vírgula, a vizinha. Porque não se separa sujeito e verbo por vírgulas e nem mesmo o verbo e o seu complemento. Então, exemplo: o presidente da República, vírgula, indicou, vírgula, sua posição no assunto. Não, porque você separou o sujeito, que é o presidente da República, do verbo indicou. Não pode. E também não pode separar o verbo indicou do complemento dele, que é sua posição no assunto. Então, a escrita correta é dessa forma: o presidente da República indicou sua posição no assunto, sem nenhuma vírgula. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, em princípio, separa estruturas coordenadas já portadoras de vírgulas internas, né? Então, ele fecha uma estrutura maior onde já há internamente uma vírgula. Também usa no lugar da vírgula para dar mais ênfase. Então, é muito utilizado em leis, né? Também textos que são divididos em tópicos, né? Para que feche cada um dos tópicos de uma forma com mais destaque. Então, um exemplo, tem um artigo, o artigo 15, termina por ponto e vírgula,
E os incisos, que seriam os tópicos, terminam por vírgula ou ponto em vírgula. No primeiro exemplo, sem virtude perece a democracia, o que mantém o governo despótico é o medo. Então, sem virtude, vírgula, perece a democracia, ponto e vírgula. Então, já tinha uma vírgula interna, então utilizou uma vírgula, um ponto e vírgula, né? Para dar ênfase, separar as duas orações, uma oração da outra. 2 pontos. Emprega-se esse sinal de pontuação para introduzir citações, marcações de enunciados de diálogo, né? Então, quando há o discurso direto, onde há, né, um diálogo, geralmente Maria disse 2 pontos e abaixo outro sinal de pontuação, que é o travessão e a fala, né? E assim vai intercalando o diálogo. Também indica um esclarecimento, um resumo, uma consequência do que se afirmou. Exemplos. Como afirmou Marquês de Maricá em suas máximas, todos reclamam reformas, mas ninguém quer reformas. Então aí tem uma citação, né? Foi utilizado para introduzir uma citação do Marquês de Maricá. E dentro da própria citação, ela é separada por vírgula, né? São duas orações que são ligadas por uma conjunção, que é o mas. Então também tem que usar vírgula. Encerrado o discurso, o ministro perguntou. Então aí é o diálogo, o discurso direto. Foi bom o pronunciamento? Sem dúvida, todos parecem ter gostado. Então aí, sem dúvida, 2 pontos. Aí está explicando, né? Dando mais detalhes. Todos parecem ter gostado. Mais que mudanças econômicas, a busca da modernidade impõe, sobretudo, profundas alterações dos costumes e das tradições da sociedade. Em suma, uma transformação cultural. Então, aí os 2 pontos são utilizados para resumir, né? Então, tudo que ele já havia dito, em suma, uma transformação cultural. Também pode ser utilizado para resumir termos que apareceram anteriormente. Chegamos ao ponto de interrogação. O ponto de interrogação, como se depreende do seu nome, né, interrogação, é utilizado para marcar o final de uma frase, de uma interrogação direta. Exemplos: até quando aguardamos uma solução para o caso? Qual será o sucessor do secretário? Então muda a entonação, né, para deixar claro que é uma pergunta. Não cabe ponto de interrogação em estruturas interrogativas indiretas, geralmente em títulos, né? O que é a linguagem oficial? Por que a inflação não baixa? Como vencer a crise? Então, não é uma pergunta, né, uma interrogação que espera uma resposta imediata. Então, não é cabível utilizar, nesses casos de títulos, o ponto de interrogação, mesmo que tenha uma pergunta, só que de forma indireta. Chegamos, então, ao ponto de exclamação. Ponto de exclamação utilizado para indicar surpresa, espanto, admiração e súplica. Então, dentro das caixas de palavras, temos a interjeição, que é a palavra que indica sentimentos, emoções. Então, junto com as interjeições, vem os pontos de exclamação, né? Então, ai, que indica dor, oba, que indica alegria. Então, dentro das interjeições são utilizadas os pontos de exclamação. Nas redações oficiais, nos documentos empresariais, geralmente fica restrito a discursos e a peças retóricas. Então, exemplo: povo deste grande país. Então, é um discurso. Então, está sendo direcionado ao público. Com o nosso trabalho, chegaremos lá. Né? Então, indica a empolgação, né? Indica o sentimento. O uso ou não da vírgula é imprescindível para determinarmos o sentido de orações adjetivas, para que possamos saber se é restritiva ou explicativa. Então, temos as seguintes frases: os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Então, as duas orações, né, os dois períodos, eles têm sentidos parecidos, né? Então, você lendo pode parecer que elas são exatamente iguais. Porém, um está, né, a frase que está destacada, que são corruptos, são orações, porque tem um verbo, né? Tem um verbo ser na terceira pessoa do plural, que é são. Então, é uma oração.
Além do mais, ela é adjetiva, porque dá a ideia de característica, por causa de corruptos, né? Agora, se você coloca ou não essa conjunção, essa oração entre vírgulas, muda o sentido da frase, né? A gente, quando lê, não percebe. Mas uma é restritiva e a outra é explicativa. Qual das duas é explicativa e qual é restritiva? Então, quando eu digo os políticos que são corruptos merecem repúdio, né? Sem a vírgula dá a ideia de uma parte de um todo. Então, eu lembro da palavra somente. Então, somente os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Então, de todos os políticos, apenas uma parte que é corrupta merece repúdio da população. Então, no caso aqui, a oração adjetiva é restritiva. Se ela é restritiva, e eu quero deixar claro que somente os políticos que são corruptos merecem repúdio da população, não pode haver vírgula, né? Não pode ser intercalado por nenhuma nem duas vírgulas, né? Porque eu estou dizendo somente os políticos que são corruptos, né? Não todos. Na outra frase, então, eu digo: os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Então, aí é o todo, que eu posso trocar o que por os quais. Os políticos, os quais são corruptos, merecem repúdio da população. Então, aqui eu digo que todos os políticos são corruptos e eles merecem repúdio da população. Então, quando é restritivo, é uma parte dentro de todo, do todo, né? Então, somente alguns, né, que são corruptos merecem repúdio. Agora, se eu coloco entre vírgulas, a ideia é de geral, de todos. Então, os políticos, os quais são corruptos, né, que são corruptos, merecem repúdio da população. Daí é explicativo. Então, se eu quero deixar claro que são somente os corruptos, os políticos que merecem repúdio, eu não posso colocar vírgula. Agora, se eu estou dizendo que são todos, então os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Aí tem que ser entre vírgulas, senão muda o sentido da frase. Então tem que tomar cuidado. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.